Pastor Emanuel, querido, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor e amigo Antônio dos Santos. É uma honra, é uma alegria, é um privilégio, é uma dádiva de Deus poder estar aqui no teu programa e falando sobre este tema que é um milagre. É um verdadeiro milagre. Eu volto agora ao pastor Hernani Kulferdi. Este aqui me parece que é vizinho do alemão, daquele grande homem que foi o nosso reformador Martinho Lutero. Alemão, o nome tem alguma coisa a ver com a Alemanha, que é pastor da igreja luterana aqui no estado de Sergipe. O nosso querido Hernani, que vem também para compartilhar desta conversa, deste diálogo aqui no programa Novo Milênio com Cristo, através da TV Milagre, que você pode assistir no canal 26 ou baixar no seu aplicativo TV Milagre, e você vai acompanhar toda a programação. Pastor Hernani, querido, a paz do Senhor. A paz do Senhor, é uma satisfação estar aqui na TV Milagre com vocês, falar um pouquinho desse tema tão importante que é a reforma luterana, que eu tenho absoluta certeza de que foi a mão de Deus agindo naquele tempo e com efeitos também para o nosso tempo. Lutero, ele vai nascer em 1483, tá? E ele, a princípio, ele é filho de um minerador, e o sonho do pai dele é que ele fosse advogado. E ele então, a princípio, ingressa na universidade, nos seus estudos de direito, e tentando cumprir o sonho do pai. Mas Lutero tinha uma coisa que o preocupava, que o angustiava bastante, era saber se Deus era misericordioso ou não e se ele poderia ser aceito por Deus. E a vida de Lutero, ela dá uma reviravolta, quando ele então, em meio a uma tempestade, quase atingido por um raio, ele suplica dizendo que se Deus o livrasse daquilo, se ele tivesse a oportunidade de sair com vida daquela situação, ele então ingressaria no mosteiro. Por que ingressar no mosteiro? Porque na época de Lutero, o entendimento comum era que a melhor coisa que alguém poderia fazer para Deus era ingressar na vida de monastério, ser monge, ser freira e assim sucessivamente. Então a ideia de Lutero é justamente poder fazer uma boa ação, uma boa obra para Deus ao ingressar no monastério e tornar-se monge assim da Igreja Católica na época então. E então em 1508 ele, avançando em seus estudos, ele se torna professor na Universidade de Wittenberg. E ali ele então vai ficar lecionando até 1517 por ocasião das 95 teses, quando então vai haver um rompimento posterior a isso, porque obviamente esses dias eu estava num evento da nossa igreja no Rio Grande do Sul e alguém disse assim: Lutero, do ponto de vista humano, naquele momento dá um tiro no próprio pé, porque ele atira contra quem paga o seu salário, ele atira contra quem o mantém e assim por diante. Mas ele o faz, obviamente, porque ele está convicto de que alguma coisa está errada. Ele está convicto de que há coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser diferentes, porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é o início da vida de Lutero. Da história. Então nós percebemos o seguinte: existem pessoas que, ao perceberem que estão indo na direção errada, a primeira atitude é parar, tomar conhecimento que está errado e dar meia volta. Tudo que Martinho Lutero queria era agradar a Deus e ter certeza que a salvação estava com ele. No momento que ele percebeu que o caminho que ele estava tomando não era exatamente aquilo que Deus esperava, que o crédito para a salvação não era os que ele estava praticando e ensinando, ele diz: aí não dá para continuar. E este tiro no pé que ele dá, mas na verdade é uma tomada de decisão corajosa. Não continuarei nesta direção, tendo certeza de que estou indo na direção errada. Meu querido pastor Emanuel,
pastor da Igreja 12 de Agosto, um grande amigo de muitos anos que nos conhecemos e feliz por esse conhecimento. Quem conhece o pastor Emanuel admira-o e faz questão de ser amigo. E agora há pouco a gente conversava de uma mensagem que preguei há quase 40 anos. Na 13 de maio. Na igreja 13 de maio, lá o pastor Emanuel era o pastor da igreja. Alguém me convidou e eu sempre tive o maior prazer de poder pregar e fiz uma pregação numa noite lá, há 40 anos atrás, eu ainda bem jovem, e ele disse que a mensagem não mais saiu do seu coração e da sua mente, e o tema ainda é lembrado. Guarda, a que hora estamos da noite? Querido pastor Emanuel, e a reforma protestante? Boa palavra. Guarda, a que hora estamos da noite? Na verdade, pastor Antônio, pastor Hernani, você, querido telespectador, a Reforma Protestante foi o maior movimento do Espírito Santo depois do Pentecoste. Isto é um fato indiscutível. Isso é reconhecido pela literatura secular, pela história universal. Também, a Reforma Protestante é reconhecida pelo mundo acadêmico, pelo mundo lúcido. Não apenas o mundo ocidental, mas também o mundo oriental. A Reforma Protestante é reconhecida como o maior movimento da história, também depois do advento do Cristo. Depois daquele dia, quando 2017 anos atrás, a Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, estando ainda noiva de José, deu à luz ao seu filho primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Este momento é chamado nas Escrituras Sagradas, os irmãos sabem, você deve saber, como a plenitude dos tempos. Então, fazendo esta rápida recapitulação, a Reforma Protestante não foi um tiro no pé dado por Lutero, Zwingli, Melanchthon, Calvino, João Hus, Wycliffe e os precursores. A Reforma Protestante do século XVI foi, repito, depois do Pentecostes, o maior movimento do Espírito Santo e que continua e que faz parte das palavras do Senhor Jesus Cristo quando do sermão profético, cumprindo as escrituras dadas pelo profeta Joel e repetidas e confirmadas no Pentecoste e que continuam acontecendo as palavras de Joel. O sopro do Espírito Santo, preparando a igreja desde então para o grande e glorioso dia, quando o Senhor Jesus virá para buscar a igreja. Maravilha, que análise profunda, maravilhosa do que significou a Reforma Protestante, não somente naquela época, mas os efeitos continuam até hoje. E hoje, as igrejas chamadas protestantes, evangélicas, continuam e não arredaram pé daquilo que foi preconizado por Lutero. Vejam a importância deste homem para o segmento cristão. As teses que ele defendeu, amparadas na Bíblia, norteiam o segmento cristão ainda hoje. Pastor Hernani, as igrejas da atualidade, elas convivem com muita harmonia com o resultado da Reforma Protestante? Algumas sim, outras talvez nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Tá? Infelizmente a gente vê indulgências modernas também em nossos dias, é um fato lamentável. Lamentável, isso lamentamos profundamente. Que o cerne da mensagem descoberta por Lutero, aqueles 3 pilares ou 5 como queremos, há divergência quanto a isso, mas tudo redunda no mesmo ponto da salvação pela graça, da Escritura como única autoridade na igreja para a vida, da salvação única exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Embora o discurso muitas vezes vá nessa direção, a prática muitas vezes corre na direção oposta. Assim como muitas vezes acontece em várias áreas da vida humana, o discurso vai para um lado e a prática para outro. Lutero descobriu um Deus misericordioso, Lutero descobriu um Deus gracioso,
Um Deus que salva não por merecimento, a palavra de Deus diz não por obras para que ninguém se glorie, mas única e exclusivamente pela sua graça. Graça é graça. Que bom. Não tem meio termo. É verdade. Então, os efeitos, nem todos seguem ipsilitri, mas a maioria continua crendo na salvação pela graça, que é um favor de Deus não merecido, vendo a Bíblia como a única regra de fé e prática, e a fé como a base que consolida essa nossa caminhada. Pastor Emanuel, temos pouco tempo, mas vamos ouvir suas considerações, por favor. Então, nós não poderíamos deixar de apontar estes 5 pontos básicos, fundamentais da Reforma Protestante e colocá-los à luz, trazê-los à luz juntamente com os 5 pontos básicos da Igreja Reformada holandesa, especificamente a igreja que nasceu em Genebra com Calvino. Então, os 5 pontos básicos da Reforma: somente as Escrituras Sagradas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus. Nisto, os reformadores estavam dizendo que o sacerdócio não é de um homem, não é de uma pessoa. O sacerdócio é universal dos crentes fiéis a Cristo. E quem ministra o sacerdócio é o Espírito Santo, que passa a habitar naquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então, o outro grande reformador, João Calvino, em Genebra, estabeleceu isso de forma mais fundamentada, podemos dizer, mais teológica, quando Calvino apontou os 5 pontos básicos da fé cristã. Primeiro, depravação total. No pecado de Adão e Eva, toda a humanidade degenerou-se, caiu numa depravação total. Eleição incondicional. Não partiu de Lutero, não partiu de Zwinglio, não partiu de homens, partiu do Espírito Santo. A eleição é incondicional. A expiação, a justificação não é para todos, é limitada. Está escrito, é claro, muitos são chamados, poucos escolhidos. A perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma obra de Deus. Então, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. Falamos já um pouco sobre a graça, favor imerecido, graça de Deus que alcança o pecador e perseverança dos santos. Que bom ouvi-los, tanto o pastor Emanuel como o pastor Hernani, o nosso mais profundo agradecimento. Certamente serão convidados em outros momentos para compartilharmos aqui um pouco da palavra de Deus e aquilo que ela tem sido para todos nós. E não temos dúvidas que este programa tem abençoado e vai abençoar muita gente. Deus abençoe. Estamos aqui apresentando o programa Novo Milênio com Cristo na TV Milagre, a TV que comunica a palavra de Deus a todo o povo sergipano, brasileiro e mundial através das redes de comunicações. E agora quero me voltar ao pastor Hernani. O marco divisor, o ponto documental desta reforma foram as 95 teses colocadas na porta da igreja de Wittenberg, onde o monge Lutero dirigia. Fale-nos um pouco sobre essas teses, por favor. Ok. Talvez é interessante a gente entender um pouquinho como se chega a essas 95 teses, como se dá essa construção. Há um marco dentro da caminhada de Lutero, que é o ano de 1511, quando ele lá em Wittenberg, vendo que estava errado, por assim dizer, ele então é enviado para Roma. E ele vai a Roma com toda aquela expectativa, eu vou conhecer Roma, eu vou conhecer o Papa e assim por diante. E ele volta extremamente decepcionado, porque o que ele enxerga é um grande comércio, o que ele enxerga é um mercadejar da fé. E aquilo faz com que ele volte extremamente triste com tudo que ele vê, mais preocupado ainda com a sua relação com Deus e, não sei se é a palavra certa, revoltado, mas extremamente preocupado com os rumos que a igreja havia tomado. E aí vem então a expressão reforma. Lutero quer fazer uma reforma.
Lutero ele não quer começar uma nova igreja. Lutero quer fazer uma reforma. O que é fazer uma reforma? Voltar à forma. A forma original, a forma que havia se perdido. Essa é a ideia. E então, veja, isso acontece em 1511. E o que vai acontecer depois é que um ano depois, em 1512, ele é orientado pelo superior dele, também confessor dele, um camarada de nome Staupitz, a ingressar no doutorado em teologia. Para quê? Para que ele pudesse futuramente substituí-lo na cadeira de Bíblia na Universidade de Wittenberg. E aí o que acontece? A partir do momento em que ele ingressa no doutorado em teologia, é que ele de fato começa a ter uma relação próxima, estreita com a palavra de Deus. Até então, nós poderíamos chamar de flashes, textos isolados. E então, Lutero, a partir do doutorado, ele então se aprofunda em línguas originais, grego, hebraico, latim, tá? E ele começa a estudar a palavra de Deus com afinco. E ali ele descobre aquilo que nós falávamos antes, do Deus misericordioso, do Deus da graça, e agora ele escreve teses. E essas teses, diferente do que a gente possa, de repente, no senso comum imaginar, elas, a princípio, elas não são para romper com Roma. Elas são para reformar Roma. Tanto é que as 95 teses não são a confissão de fé da Igreja Luterana. E tem coisa que às vezes você vai ler nas 95 teses hoje e que você diz assim, nossa, isso aqui realmente é o ponto. E tem outras que você diz assim, mas por que ele escreveu isso aqui? E a gente precisa entender Lutero dentro do contexto dele. Mas aquelas teses, elas são escritas para fomentar a discussão e a partir disso, então, todo o andamento da reforma vai acontecer. Então, 31 de outubro é o marco inicial. A partir dali, não Lutero faz as coisas. A partir dali, Deus começa a agir. Por quê? Lutero não tem dinheiro, Lutero não tem apoio político. Lutero, a única coisa que Lutero tem em mãos é a palavra de Deus. Tanto é que no final de sua vida, o que Lutero vai dizer? Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Esse é o ponto de Lutero e esse é o ponto das 95 teses. Ali começa a reforma, tanto é que até hoje se diz, igreja reformada, sempre reformada. A igreja sempre precisa ser reformada à luz da palavra de Deus, porque a carne, a natureza humana, ela quer fugir da palavra de Deus. Eu preciso de reforma, você precisa de reforma, nós precisamos constantemente ser reformados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus em nós. Esse é o grande ponto das 95 teses. E aí fica claro, pastor Hernani, uma coisa. A igreja não são as paredes. Correto. São as pessoas. E as pessoas precisam, a cada instante, serem chamadas para o caminho. Pode, de repente, sair para um lado, sair para outro. São pessoas humanas, passíveis de erros, de fracassos. E essas pessoas precisam voltar, que era exatamente o que Martinho Lutero queria. Não quero romper com a igreja, não quero dividir a igreja, eu quero chamar a igreja para a razão de ser da sua existência. E não foi entendido. E não foi aceito, foi o que aconteceu. A intenção dele não era dividir, não era romper, não era reformar. Estamos saindo um pouco do caminho, gente, vamos voltar. Não é por esse caminho que se chega à salvação, a Bíblia diz que é por esse. E Lutero segue agora uma bússola chamada Bíblia. Se nos afastarmos dela, estamos precisando voltar, e era isso que ele queria. E, na verdade, as coisas não aconteceram do jeito que ele queria e terminou havendo uma grande perseguição e aí teve que realmente seguir com a igreja protestante, aquelas que estivessem de acordo com a Bíblia que ele havia já compilado naquelas teses. Meu querido pastor Emanuel, nos fale um pouco da participação do Calvino em toda essa história. Então, Calvino, quando nasceu, Lutero já estava com 26 anos de idade. Calvino nasceu em 1509 e um erudito, filho de família nobre na França, nasceu em Noyon e preparou-se academicamente para ser também, como era o sonho do pai de Lutero, de ser um advogado, um operador do direito, um bacharel em direito. E estudando e sendo influenciado pelo novo pensar, pelos sopros já da reforma na Alemanha, Calvino também entra
para o sacerdócio. E estudando a Bíblia, estudando as Escrituras Sagradas, Calvino passa a escrever aquilo que é reconhecido, é considerado como a base da Reforma, que são as Institutas da fé cristã, as Institutas de Calvino, e ele as endereça com ousadia santa, no fervor do Espírito Santo, ele as endereça ao rei Francisco I de França. Na verdade, isso poderia ter sido tomado como um desafio, uma provocação, mas Calvino fez o que todo cristão fiel faz, o que todo crente em Cristo devia fazer, somente as Escrituras Sagradas. Então, examinando a Bíblia pela ação do Espírito Santo. Daí que, em Genebra, porque ele foge de Paris, sob perseguição de morte, a mesma perseguição que sofrera Lutero, e da mesma forma, como muito bem o pastor falou no início, a mensagem sobre milagre, o que nós vimos na vida destes reformadores foi uma sucessão de milagres. Deus quis fazer milagres na vida destes homens, como quis também que fossem martirizados os precursores. João Hus, Wycliffe, Savonarola, tantos outros que foram martirizados. Mas Deus, pela sua misericórdia, quis poupar a vida de Lutero, a vida de Calvino. Então Genebra torna-se o centro acadêmico do mundo de então, o centro acadêmico da Reforma. E para lá vão estudantes de toda a Europa. E de lá eles saem disseminando os princípios da Reforma protestante. Então, foram dois luminares, dois gigantes, dois arautos que o Senhor levantou pelo poder do Espírito Santo para imprimir os valores da Reforma. Sempre lembrando, pela ação do Espírito Santo, repetindo aquele movimento do Pentecostes. E aí nós vamos encontrar o conde Nicolau von Zinzendorf com os moravianos, trazendo o que hoje chamamos de movimento pentecostal. Na verdade, uma ação firme, forte, extraordinária, milagres após milagres, onde a Bíblia sempre foi a única regra de fé e prática, e o Evangelho sendo disseminado. Daí vem os pais peregrinos para o Novo Mundo, para a América. É importante lembrar que Calvino já mandara para o Brasil discípulos seus, que foram traídos aqui por Maurício de Nassau. Aliás, desculpe, Maurício de Nassau vem depois. Eles foram traídos aqui por aquele que é conhecido como Caim das Américas. Me falha agora o nome dele. Mas aqueles discípulos foram traídos, e aqueles discípulos de Calvino, e eles foram martirizados aqui no Rio de Janeiro. Mas na América do Norte prosperaram. Então, a Academia de Genebra, os princípios de Lutero, os princípios de Calvino se espalharam pelo mundo de então. E hoje nós estamos comemorando com alegria todos esses fatos que marcaram a história da humanidade. Não tivesse surgido um Martinho Lutero, não tivesse aparecido um Calvino e tantos outros, a tendência era que a religiosidade tomasse o lugar sempre. E estaríamos sendo dirigidos por um caminho condicionando a salvação a outras coisas. Mas no momento em que nós temos a Bíblia como regra, temos Jesus como o único caminho que leva a Deus, temos a fé que é a base, é o fundamento da nossa salvação, aí nós temos a alegria de dizer, valeu a pena. Se tivéssemos que oferecer uma homenagem a um cidadão nesta hora, era agradecer a Deus pela vida do Martinho Lutero, pela vida do John Calvino e dos outros reformadores que não tiveram suas vidas por preciosas, julgaram muito mais precioso o reino de Deus e não deixaram de dar sua contribuição para que as gerações futuras não andassem distantes
distante da verdade, mas que estivesse trilhando o caminho que realmente leva o homem ao reino dos céus. Esta foi a maior conquista de Jesus. Esta foi a maior vitória que se deu nessa terra. Foi Jesus conquistar de novo o homem para Deus, desde que passassem pela porta. E o que é que diz em João 10:10? Eu sou a porta. Não mostre uma outra porta que não vai. Você pode até amar uma grande religião, amar um grande líder, amar um grande filósofo, amar um grande pensador, mas como Salvador só tem um: Jesus. Não existe outro meio, não existe outra pessoa. Eu volto aqui a palavra ao pastor Hernani para nos falar um pouquinho da Igreja Luterana, os trabalhos que vem sendo feitos e de que forma ela procura a cada dia dizer a Igreja Reformada, sempre reformada. O senhor vê nos dias atuais essa realidade? A Igreja Luterana, ela chegou no Brasil, né? Tem duas denominações que são mais fortes: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da qual eu sou pastor, da qual eu faço parte. A nossa denominação, ela chegou no Rio Grande do Sul em 1904, ela se estabeleceu. Igreja centenária. Isso, aqui em Sergipe nós estamos desde 1981, estabelecidos ali no bairro Siqueira Campos. A mensagem da reforma, ela continua sendo atual porque Deus não muda e a necessidade do ser humano não muda. Nós evoluímos em muitos aspectos, no celular, no tablet, no computador e tantas coisas, mas a essência do ser humano, e Lutero bateu nisso muito forte, a essência do ser humano, ela continua sendo a mesma de sempre. Desde a queda de Adão e Eva em pecado, todos nós somos pecadores. E ou Deus coloca a sua mão misericordiosamente para ajudar, para salvar, ou estamos eternamente perdidos e condenados. Nem sempre o ser humano tem consciência da necessidade que ele tem. Às vezes, inclusive, o ser humano acha que ele precisa o que ele não precisa. E aquilo que ele realmente precisa, ele quer deixar de lado. Indo para a palavra de Deus, nós vamos descobrir e redescobrir exatamente isso. Uma das funções do Espírito Santo, diz lá em João, é que ele convencerá o mundo de que ele tem uma ideia errada a respeito do que é certo, do que é errado e a respeito do pecado. E ao meu modo de ver, essa é uma situação muito presente em nossos dias. As pessoas têm uma ideia errada, não só a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do pecado, a respeito de tantas outras coisas. E a partir da palavra de Deus, tendo conhecimento de quem eu sou, por isso estudar a antropologia a partir de Lutero, de Calvino e tantos outros, se torna importante para compreender o que é a graça de Deus. Se eu compreendo que longe de Deus eu estou espiritualmente morto em meus pecados, em meus delitos, então só o Deus da vida, o Deus que disse haja luz e houve luz, o Deus que a partir da sua palavra pôde criar todas as coisas, e que então João começa dizendo, essa palavra de vida, ela se torna um ser humano e vem habitar entre nós. Então eu consigo descobrir o que eu realmente é preciso e a importância do Deus não que espera que eu possa ir a Ele, porque eu sou um miserável pecador, essa é a verdade, mas do Deus que se torna um ser humano para gratuitamente oferecer salvação para todo aquele que nele crê. Esse é o ponto. E voltando para a história de Lutero ali da Reforma, é muito interessante a gente olhar para a Reforma que assim como às vezes nós não temos ideia do que nós realmente precisamos, às vezes nós também subestimamos o que Deus quer fazer. Lutero queria reformar a igreja. Lutero olha para um grupo, para uma denominação que havia perdido o foco, que está vendendo indulgências. Deus diz, não, eu não quero olhar só para um grupo, eu quero olhar para o mundo. E aí, através da Bíblia, Deus muda a política, a economia, a sexualidade e tantos outros temas. Verdade, que bênção. Nós daqui a pouquinho estaremos de volta ainda com o programa Novo Milênio com Cristo e vamos focar agora desse último momento um pouquinho na fé e na graça.
que foram os pontos básicos, fundamentais de condução de Lutero para com a Reforma Protestante. E agora eu quero passar a palavra ao pastor Emanuel, porque tudo que foi colocado, o básico é que a salvação é pela fé, é pela graça, é uma dádiva e é numa pessoa chamada Jesus. Fale um pouco sobre isso, pastor Emanuel, do resultado dessa reforma para todos nós nos dias atuais. Perfeito. Então os reformadores disseram, à luz das Escrituras Sagradas, que só Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, o único advogado que a igreja, que os fiéis têm diante de Deus, o único que pode rogar por nós, agora e na hora da nossa morte. Só Jesus Cristo. Fazendo um concerto, retificando, o Caim das Américas foi Nicolau Durand de Villegagnon. Nicolau Durand de Villegagnon, que serviu-se da amizade de Calvino com o almirante Coligny, um protestante, um reformado francês, que foi martirizado na noite de São Bartolomeu, quando dezenas de milhares de huguenotes reformados em Paris foram assassinados, não é? Então, voltando, os reformadores, eles passaram a ensinar as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Através do ensino, através da ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo revelando a palavra, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo e fazendo desse pecador uma nova criatura. Daí eles se espalharam pela Europa e pelo Novo Mundo. Mas é importante dizer, pastor, que mais do que nunca, a igreja precisa de uma reforma. O que se tem no chamado mundo evangélico, no chamado mundo gospel, hoje no Brasil e no mundo, realmente mostra a necessidade de levantarem novos Calvinos, novos Luteros. A igreja precisa continuar se reformando. É verdade, até porque ela é constituída de pessoas que por vezes falham, por vezes têm uma ideia e acham que aquela ideia foi uma revelação e agora devemos ir por aqui. Gente, nada fora da Bíblia, nada fora da Bíblia. Pastor Hernandes, é o material que hoje a igreja tem, que pode ser exposto nesse período. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, a Bíblia da Reforma, a Bíblia comemorativa que as autoridades estarão recebendo da nossa parte por esses dias. Nos fala alguma coisa sobre todo esse material, pastor? Ok, nós temos aí vários materiais à disposição e pela Sociedade Bíblica foi lançado esse ano, edição comemorativa, a Bíblia de Estudo da Reforma. É um excelente material com notas, na sua grande maioria, retiradas dos escritos de Lutero. São mais de 40 mil notas de rodapé. Ela vem inclusive numa caixa, na edição comemorativa, né? São cerca de 120 quadros com mapas e tudo mais. Então, assim, para quem quiser se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, eis um material fantástico, né? Produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil, pode ser adquirido nas melhores livrarias evangélicas, né? Diretamente com a Sociedade Bíblica do Brasil. Quem não conseguir pode adquirir também através do site. Enquanto o senhor está mostrando a Bíblia, eu peço que foque na Bíblia. Uma Bíblia dessa será entregue por nós no próximo dia 30 ao governador do estado, ao prefeito de Aracaju, ao presidente da Câmara Municipal, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao presidente do Tribunal de Contas, ao presidente, o Procurador-Geral de Justiça. Cada um desses que representam poderes e instituições autônomas no nosso estado receberá um exemplar dessa Bíblia, uma iniciativa nossa para que fique marcado que os poderes que atuam em Sergipe precisam seguir a orientação da Bíblia Sagrada. Pois não? Correto. É uma ação louvável, digna e que merece o nosso reconhecimento. E queira o bom Deus que essa palavra não fique na estante. Isso. Queira o bom Deus que, assim como o mundo de Lutero foi transformado, assim também o nosso mundo possa ser transformado. Porque se queremos transformar para melhor o nosso mundo, precisamos olhar para o manual que o Criador do mundo nos entregou. É a Sagrada Escritura.
Pastor Emanuel, eu quero ouvi-lo mais, falar um pouco sobre sua igreja. Já estamos perto do final. Dá o endereço da sua igreja, as suas considerações finais deste programa. Qual a sua impressão deste programa? Muito bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, denominada em seu endereço local Igreja Presbiteriana 12 de Agosto. Lembrando que a primeira Santa Ceia das Américas foi celebrada pela Igreja Presbiteriana em 1557, no Rio de Janeiro. É um marco também da primeira Santa Ceia das Américas. A 12 de agosto está na Rua Maruim, 1587, no bairro Cirurgia. Nós nos reunimos aos domingos, às 9, às 10 e às 18 horas, terças-feiras, 19h30. E a minha impressão, pastor Antônio dos Santos, é que este programa, essa emissora, é um chamado de Deus, é um milagre realmente para que o verdadeiro evangelho seja pregado, para que nós estejamos nos reformando e buscando a reforma que o Espírito Santo e somente o Espírito Santo possa operar. E que digamos todos como João Batista: convém que Cristo cresça e que eu diminua cada vez mais. Pode colocar no plural, nós diminuamos, precisamos entender isso, porque enquanto ele cresce, vai ficando bom para todo mundo. Pastor Hernani, com as suas considerações finais, o que achou do programa também? Um programa de estreia, para mim é uma alegria. Agradeço já ao William, que me convidou para estar aqui comunicando a palavra de Deus, e com muita alegria, como é algo que eu tenho prazer, e eu vou confessar uma coisa de público pela primeira vez. Eu não quero terminar os meus dias ocupado com outra coisa. Eu quero me aposentar das atividades seculares, mas quero que no fim dos meus dias estar assim. Eu disse isso há 5 anos atrás em um hotel em Brasília a um pastor. No final dos meus dias eu quero estar num estúdio de televisão, numa emissora de rádio, onde eu possa falar para muita gente aquilo que ele fez na minha vida e o que pode fazer pela vida das pessoas. Eu espero que Deus esteja cumprindo. Não sei se já está no final dos meus dias, mas eu disse a ele que é assim que eu desejo. E como o Salmo 37:5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus está me colocando na TV Milagre para que a minha vida seja um milagre para a sua vida. Não eu, mas o Cristo que está dentro de mim. Pastor Hernani, abençoado. Fale um pouco sobre as suas considerações, a igreja luterana aqui em Sergipe, o que o senhor deseja falar, esteja à vontade. Obrigado. Então, a Igreja Luterana está no Siqueira Campos, na Rua Neópolis, número 30, trechinho que fica entre a Avenida São Paulo e a Avenida Maranhão. Quem quiser estar com a gente será sempre muito bem-vindo. De minha parte, pastor, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, me sinto honrado em poder participar dessa estreia. E o meu desejo, a minha oração a Deus é que através desse programa possa acontecer em muitos corações o milagre da fé, porque a fé é dom que vem de Deus. Que maravilha! Eu creio que Deus está nesse negócio. Que a TV Milagre surgiu para ser um milagre em muitas vidas. O que temos percebido é que o plano que Deus colocou no coração dos que a dirigem foi exatamente que fosse uma TV para comunicar a palavra de Deus. Deus abençoe, muitíssimo obrigado, uma alegria muito grande estar com o programa Novo Milênio com Cristo aqui na TV Milagre. Um abraço para todos, que Deus abençoe, e nós temos a nossa igreja Assembleia de Deus na Rua Bahia 836, no Siqueira Campos, de portas abertas, esperando por você. Aos domingos, às terças, às quintas, você pode ir lá e assistir os trabalhos e ouvir uma porção da palavra de Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe e um forte abraço a todos. Estaremos de volta na próxima semana.